Eu acho que foi durante o mensalão que o pessoal começou a falar sobre o Lula, né, os seus detratores começaram a chamar o Lula de Lula lá e os 40 ladrões, como se o Lula fosse um líder de um bando de ladrões, como o Ali Babá era o líder de um bando de ladrões. Só que o Ali Babá não é não era o líder de um bando de ladrões. Essa história ela é muito famosa, assim, o nome dela principalmente é muito famoso, alguns elementos são muito conhecidos, mas é uma história, assim, relativamente pouco conhecida nos detalhes. Pouca gente conhece, de fato, a versão original, né, de Ali Babá, a escrava Murjana e os 40 ladrões. Essa personagem, inclusive, a escrava Murjana, é fundamental na história e essa praticamente ninguém ouviu falar hoje, né, nas releituras dessa história, enfim. Então, nesse vídeo eu queria contar a história, quem é de fato Ali Babá, quem são os 40 ladrões e qual que é a história original disso, que é uma história que ela tá aqui nas Mil e Uma Noites, mas não é exatamente uma das histórias das Mil e Uma Noites, mas depois talvez eu fale disso no final do vídeo. O que importa mais é a história em si, que começa com dois irmãos, Cassim e Ali Babá. Eu vou ler, inclusive, o início da história direto do texto, que é muito interessante, até para dar um sabor assim dessa história, que é em nome de Deus, começa assim, né? Em nome de Deus, misericordioso, misericordiador. Conta-se, mas Deus sabe mais sobre o que já é ausência e é mais sábio quanto ao que sucedeu e passou nas histórias das nações antigas e dos povos extintos, que houve em tempos remotos, já de há muito esgotados, numa das cidades de Huraçã, na Pérsia, dois irmãos de pai e mãe, dos quais o primeiro se chamava Cassim e o segundo Ali Babá. E esses dois irmãos, eles perdem o pai deixa uma herança para eles, cada um deles se casa usando essa herança. O Cassim se casa com uma mulher rica de uma família de mercadores e o Alibaba se casa com uma mulher pobre que ele amava muito, mas que era pobre. E o Cassim, então, ele se enriquece no seu casamento e o Alibaba empobrece e o que ele consegue fazer para se sustentar e sustentar a família é ir subir uma montanha, levando 3 jumentinhos que ele tinha, e cortar lenha e vender essa lenha na cidade. Então ele fica fazendo esse trajeto e certo dia ele vê um grupo de 40 homens ali a cavalo se aproximando da montanha. O líder desse grupo, que não é o Alibaba, tá? O Alibaba é um pobre persa ali, mas ele vê esses cavaleiros fortes, né, imponentes, chegando na montanha. O líder desses cavaleiros desce, chega diante da montanha e fala: Abra-te Sésamo, né? Ou ó Sésamo, abra a sua porta, como está na tradução aqui do Mamed Jarouche, né? E aí a porta, uma porta mágica secreta se abre na montanha, os 40 cavaleiros entram, depois eles saem e o Alibaba fica vendo tudo aquilo escondido atrás de uma árvore. Quando o pessoal sai, o Alibaba vai lá ver o que é aquilo, né? Ele chega diante do ponto onde os 40 homens tinham falado aquelas palavras, né, e entrado, e ele fala, abra-te Sésamo, né, ou abra, ó Sésamo, abra a sua porta. Eu não sei exatamente qual que é a história, inclusive, não sei se sabe a história disso, porque essas palavras mágicas, né, mas Sésamo é gergelim, né? Inclusive vai ter um momento em que alguém vai tentar proferir essas palavras e vai confundir ali os grãos, né, o vegetal, e não vai dar certo. Mas por que abre de sésamo, sinceramente não sei. Mas as palavras mágicas são essas, o Alibaba então diz essas palavras, a porta se abre, o Alibaba entra e dá com uma gruta, uma série, na verdade, de grutas, de salas, dentro dessa montanha, com tesouros preciosíssimos, né? Eu vou até ler aqui direto do texto para também dar uma noção assim mais original, né, da descrição da coisa, que diz o seguinte, né, caminhou um pouco, né, Alibaba caminhou um pouco, supondo que o local fosse todo escuro, e ficou sumamente admirado ao topar com um amplo saguão iluminado, edificado em mármore, com colunas bem construídas e bela arquitetura, onde se armazenava tudo quanto se pode desejar qualquer alma em termos de comida e bebida. Depois daquele saguão, foi para um segundo, maior e mais amplo que o primeiro, nele encontrando dinheiro, joias e coisas tão espantosas e maravilhosas que deixariam estupefato quem as visse, e incapaz de descrevê-las. Ali estavam reunidos lingotes de ouro legítimo e outros de prata, dinares bem cunhados, dirhams de valor, né, moedas, fundamentalmente. Tudo isso em montes tão numerosos como a areia e os pedregulhos, impossíveis de contar ou calcular.
Após ter zanzado por esse saguão espantoso, divisou outra porta, né, viu outra porta, que o introduziu num terceiro saguão, ainda mais esplêndido e belo que o segundo, contendo tudo que existia nas mais diferentes terras e países. As melhores roupas que os homens podem usar, ou seja, né, Insider, por exemplo, né, o Insider ele não encontrou lá, mas você pode encontrar usando o cupom aí do canal para ter 30%, inclusive se você nunca encontrou uma Insider, como a Alibaba nunca encontrou uma Insider, você nunca comprou uma peça da Insider, que é anti-odor, né, extremamente confortável, leve e tal, tem 30% de desconto, a promoção muito rápida, vai acabar nos próximos dias aí, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 25/5, então nos próximos dias já vai acabar. Então se você ainda não comprou, aproveite agora, e quem já comprou, claro, o cupom funciona também, e tem outros descontos lá no site, tá, mas é mais estrategicamente esse momento para os novos clientes, que pode ser o seu caso, não pode ser o caso da Alibaba, porque ele está num contexto totalmente alheio a tudo isso, né? Mas continuando. As melhores roupas que os homens podem usar, peças de algodão caro e valioso, trajes de seda e brocado luxuoso, enfim, não existia uma única espécie de tecido que não estivesse depositado naquele local, fosse dos distritos da Síria ou das mais remotas regiões da África, e até mesmo da China e do Sind, da Núbia e da Índia. E por aí vai. Ele vê pedras preciosas, são vários outros salões que ele vai se deslumbrando, né? E ele pega um pouco do tesouro que ele tem acesso ali, coloca nos seus jumentinhos e volta para casa, levando um pouco disso, né. E aí a mulher dele fica impressionada com aquele tesouro, pergunta onde que ele, encontrou aquilo, ele explica a história e ela faz questão de pesar o tesouro que eles têm, porque ela está tão impressionada com aquele dinheiro que ela quer saber quão rico eles ficaram. E ele fala: "Não, mexe com isso não", e ela insiste, ele: "Tá bom, pode pesar então, mas a gente não como é que a gente vai pesar isso, né?". E aí ela vai na casa do irmão do Alibaba, que era um mercador, né, da família, casou lá com uma mulher de família de mercador, e ela pede para a mulher do Cassim, né, para sua concunhada, uma balança. E a concunhada fica muito, estranha aquilo muito, né, porque aquele pessoal é tão pobre que eles não têm nada para pesar, que eles estão querendo balança, e ela vai e passa cera nos pratos da balança, para aquilo que eles estão pesando ficar um pouquinho grudado. Na hora de devolver a balança, ela vai ver e vai descobrir o que que tinha que eles estavam querendo pesar. E de fato uma moedinha de prata, uma pecinha de ouro fica grudado ali na cera. A mulher do Cassim, né, a concunhada lá da mulher do Alibaba, fica muito surpresa, né, como é que esse pessoal pobre tem acesso a isso, confronta ali o Cassim, fala para ele tirar satisfações com o Alibaba, ver o que que ele está arrumando, né, que tem coisa errada aí. E aí o Cassim vai lá no Alibaba e o Alibaba explica o que que aconteceu, fala da montanha mágica e dos tesouros internos ali, fala do Abre de Sésamo, e o Cassim insiste para eles irem lá pegar, esse mais tesouro, né, e o Alibaba fala: "Não, é perigoso, não sei o quê", e aí o Cassim insiste, aí ele fala assim: "Tá, a gente vai, mas vamos amanhã", e aí o Cassim fala: "Mas onde que é?". E aí o Alibaba dá a informação, o Cassim vai, antecipadamente, porque ele fala assim: "Ah, eu vou lá antes, não vou deixar para ir com meu irmão não, vou antes que eu pego mais tesouro, né, a gente não precisa dividir". E eu fico mais rico ainda. E aí ele entra, de fato fala lá o Abre de Sésamo, vê os tesouros, e quando ele vai sair, sa já carregado de tesouro, né, ele chega na porta para sair, e ele esquece as palavras mágicas. Aí ele começa a tentar, hortelã, ó hortelã, abra a sua porta, começa a usar outras plantas lá e não funciona, e fica preso lá. E aí quando o bando dos 40 ladrões chega, eles abrem a porta, veem o Cassim e, matam ele e esquartejam o seu corpo e coloca as partes do corpo dele esquartejadas penduradas na porta para servir de exemplo, né. Só que eles colocam, na verdade, do lado de dentro da montanha. Mas, então, assim, não serviria de exemplo para muita gente. Mas, assim, o que importa é que o Alibaba, depois como seu irmão desapareceu, ele vai procurar o seu irmão, e quando ele chega lá, ele vê o corpo esquartejado do irmão. Como ele é um bom muçulmano, né, ele lembra da sua obrigação de sepultar o seu parente, então ele pega as partes ali do irmão, volta para casa e começa a preparar para o sepultamento. Só que o irmão do Alibaba, o Cassim, ele tinha uma escrava chamada Murjana, e ela era muito esperta. Então ela vê aquilo, é muito inteligente, ela vê aquilo e fala: "A gente não pode simplesmente sepultar esse corpo desmembrado, porque vai chamar muita atenção, porque você tem que fazer todas as cerimônias lá, né, tem uma certa publicidade, a coisa é público, então
a gente precisa dar um jeito de deixar o corpo dele parecendo que ele morreu de doença, né, para não levantar nenhuma curiosidade ali na cidade. E aí eles, primeiro ela começa a ir na casa das pessoas pedir remédio, né, pra construir toda essa narrativa de que, o preparar, né, as pessoas para a ideia de uma morte por doença do Cassim, e depois ela chama um sapateiro para costurar o corpo do camarada, né, do Cassim, e fazer o sepultamento. Eles fazem isso. Aí, nisso, os ladrões, o bando de ladrões, volta para a montanha, vê que o corpo desmembrado não está mais lá e falam: "Opa, tem mais alguém que tem acesso aqui ao nosso tesouro", né, essa montanha era onde eles guardavam os saques, as pilhagens que eles faziam. "Tem mais alguém que tá tendo acesso aqui, a gente vai ter que procurar essa pessoa". E aí eles vão, por todos os cantos, e um dos ladrões fala assim: "Eu me candidato a encontrar essa pessoa, né, que tá nos roubando", e aí ele vai para o meio da cidade, se disfarça, consegue chegar no sapateiro, consegue informações do sapateiro de onde que seria a casa, onde foi costurado esse corpo, e aí chega na casa, marca com tipo um xizinho, faz um sinal na parede da casa para voltar no dia seguinte com os ladrões. E aí, nisso, quando ele já foi embora, a Murjana, a escrava do Cassim, né, que agora é escrava do Ali Babá, porque o Ali Babá, como o irmão morreu, ele assume a família do irmão, né, então ele se casa inclusive com a viúva do Cassim. Ele vai então, a Murjana ela vai, percebe esse sinal que estava ali na casa e acha aquilo suspeito, percebe que talvez aquilo seja um sinal de alguém que está atrás deles, né, e aí ela vai e faz aquele sinal em todas as outras casas. Como ela não consegue apagar da casa dela, ela faz aquele sinal em todas as casas ali do bairro, praticamente. E aí, quando os ladrões chegam, não dá para saber qual que é a casa do Ali Babá, e o cara que tinha falado que assumia a tarefa, né, como ele falhou na missão, ele é decapitado pelo líder dos ladrões. Aí acontece isso uma segunda vez, um outro cara do bando se propõe a fazer a mesma coisa, ele chega, faz um sinal um pouco mais difícil de reproduzir ali, mais escondido na casa do Ali Babá, e a Morgiana percebe, faz nas outras casas, e mais uma vez esse cara, quer dizer, pela primeira vez ele é decapitado, né? Mais uma vez o líder do bando corta a cabeça de um dos seus subordinados ali. E aí o líder do bando fala assim: olha, esses caras que eu controlo aqui, eles são bons de guerra, são bons de briga, mas não são muito bons da cabeça. Eu, como eu quero a coisa bem feita, eu vou fazer eu mesmo, e ele elabora outro plano completamente diferente. Ele consegue a informação de onde é a casa também com o sapateiro, só que em vez de fazer uma marcação na casa, ele olha bem para a casa, guarda todos os detalhes, cada um dos detalhes da casa, para voltar no dia seguinte, aí ele não precisa marcar nada, ele vai reconhecer aquela casa. E de fato ele volta com uma outra estratégia, que é que ele não pode despertar muita atenção, né, então ele não pode chegar simplesmente matando todo mundo, é uma cidade, não é tipo um vilarejo com uma ou outra casinha, era uma cidade grande, então ele tinha que agir com prudência. Ele chega com o ele pega vários jumentos, várias jumentas, especificamente por algum motivo fêmeas, e coloca os ladrões do seu bando escondidos dentro de odres, né, que são sacos de couro basicamente, tipo aqueles cantis que a gente vê em filme, né, vou colocar uma foto aí na edição. Só que são odres bem grandes, né, e odres de azeite, só que ele não tem azeite por dentro, ele coloca o ladrão dentro, passa azeite por fora para parecer que tá cheio de azeite, e os sacos ali, os odres que, guardariam os caras que já morreram, né, os subordinados dele que ele já cortou a cabeça, ele enche esse sim com azeite para mostrar caso alguém pergunte o que que ele está levando, né. Então ele vai nesse esquema com 20 jumentos, 40 odres, e chega na casa do Alibabá à noite falando que ele é um mercador, mas que ele chegou agora na cidade e não tem onde se abrigar, e se o Alibabá não poderia abrigar esse camarada, e o Alibabá fala: "Claro, tudo bem, entra aí". Ele é muito hospitaleiro, né, oferece ele uma refeição pro líder do bando, que é o único homem, né, pro falso mercador ali, enquanto os outros ladrões ficam no estábulo junto com os animais, esperando o sinal. Isso ainda dentro do odre costurado, né, ficam esperando ali o sinal do líder. E nisso, a Murjana, que está cuidando de todo o jantar e tal, ela percebe que está faltando azeite para iluminação. O azeite é usado em lâmpadazinhas como essa aqui, né. E aí ela lembra que o cara é um mercador de azeite, ela fala: "Ah, vou lá no estábulo, pega um pouco de azeite ali, depois a gente acerta, né, depois a gente paga".
mas ela pensa aquilo consigo mesma, né, não fala pra ninguém, chega lá no estábulo, quando ela chega os ladrões acham que é o líder que veio dar o sinal, e eles já começam a cochichar, a falar assim: "É agora que a gente tem que ir, já podemos ir". E aí ela imita a voz do líder do bando, de alguma forma, convincente, e fala assim: "Não, espera aí, ainda não, só um minutinho". E aí ela vai, pega os odres que têm azeite de fato, ferve todo aquele azeite e volta e joga o azeite fervente por cima dos odres. E aí ela frita, né, e mata efetivamente todo o bando do líder dos 40 ladrões. E aí passa um tempo, o líder vai finalmente dar o sinal lá, ele vai e joga uma pedrinha, que era o que ele tinha combinado na região ali próximo ali do estábulo, pro pessoal sair dos sacos, né, descosturar os odres e atacar. Ninguém se levanta, porque tá todo mundo morto. Ele vai lá verificar em pessoa, vê que todo mundo morreu e sai fora, correndo, né? Alguma coisa aconteceu e deixou escapar antes que seja tarde para mim também. E aí, dessa forma, ele é afastado, esse ladrão, e passa muito tempo elaborando um plano de vingança. Agora ele tá sem bando, tá sozinho, né, e ele vai elaborar algum plano de vingança para matar o Ali Babá e todo mundo ali na casa. E o plano que ele tem é de pegar um pouco do tesouro que ele tem lá na montanha, fazer um estoque para vender isso no mercado da cidade, e aí ele vai adquirir vender tudo muito barato, aí ele adquire uma fama de um grande mercador, e aí o pessoal se interessa em conviver com ele, o filho do Ali Babá também se interessa em conviver com ele, eles se tornam muito amigos. Nisso, esse cara já sabe que o menino é filho do Alibaba e faz com que o filho do Alibaba convide esse ladrão, o líder dos ladrões, para uma refeição, né, um jantar na casa do Alibaba. Então o Alibaba convida esse cara, ele não lembra, não reconhece que era o ladrão. Eles fazem um jantar e enquanto eles estão jantando, a Murjana, a escrava, reconhece que aquele era o mesmo cara que tinha tentado, né, que tinha liderado aquele bando que ela tinha fritado há algum tempo, né? Não sei, não lembro exatamente se fala no texto quanto tempo se passou entre um momento e outro, mas passa um bom tempo. E aí a Murjana elabora um plano que é o seguinte: como é que ela vai matar esse cara, né? Ela faz uma dança, ela se propõe a fazer uma dança, ela é uma mulher muito bonita e tal, e ela se propõe a fazer uma dança daquelas danças com espada. E aí ela chega dançando lá na frente do Alibaba, e o pessoal achando ótimo, chega dançando na frente do filho do Alibaba, e aí quando ela chega perto do falso mercador, do ladrão, do líder do bando, ele não tá desconfiando de nada, ela vai, pega a espada que ela tá dançando e enfia no camarada e mata o cara. Aí o Alibaba e o filho imediatamente: "Que isso? O que que você fez? Desgraçou a nossa família". E ela fala: "Não, observa bem a cara dele, veja que ele estava armado, tinha um alfange, né, uma espada, escondido debaixo da roupa dele". E aí ela explica, eles lembram quem que era aquele camarada, e todo mundo fica muito grato à Murjana pelos seus atos. Ela já tinha sido liberta antes, a primeira vez que ela salvou o Ali Baba, e dessa vez ela recebe como recompensa o casamento com o filho do Ali Baba, e todos vivem felizes para sempre, exceto quem morreu, né. Então, é essa a história original do Alibaba, que é uma história que foi originalmente o manuscrito mais antigo, né, não se sabe quão antiga é essa história, mas o manuscrito mais antigo que a gente tem dessa história é um manuscrito do século XVIII, e que foi editado em 1910, né, e passou a circular mais a partir desse período. Então essa não é uma história originalmente tradicional, né, das Mil e Uma Noites, ela é uma história ali do mundo, digamos assim, das Mil e Uma Noites, né, mas que não circulava como uma das Mil e Uma Noites. Nesse livro aqui ela está como um anexo, anexo um do quarto volume dessa edição aqui traduzida direto do árabe pelo Mamed Jarouche, né, professor da USP, que eu recomendo fortemente. Mas esse vídeo foi só um vídeo totalmente despretensioso para compartilhar com quem se interessa por essas histórias, compartilhar essa história que eu gosto bastante, que é a história do Ali Babá, que não é um dos 40 ladrões e nem o seu líder, né. Mas é isso, só isso mesmo. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou.